Olá, bom dia, paz seja convosco. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Passando por aqui para deixar para você uma palavra nessa quinta-feira. A palavra de Deus vai dizer no livro de Isaías, capítulo 37, fala: Eis que eu enviarei um poderoso golpe sobre ele, e ele ouvirá um rumor e retornará para a sua própria terra, e eu farei cair pela espada em sua própria terra. Aleluia. Amados, essa passagem, ela fala de um rei chamado Senaqueribe. Esse rei era o rei da Síria e ele tinha por costume abater nações, a pegar os despojos das guerras, a fazer o povo aonde ele ia de escravo da sua nação da Síria, né? Não era um rei bom, era um rei muito mau, né? E cujo a sua crença estava em outros deuses, mas não conhecia o Deus vivo. A palavra de Deus fala que certa vez ele vai agora arquitetar planos contra o povo de Deus, o povo de Judá. E sobre o povo de Judá estava um rei chamado Ezequias. E a palavra de Deus fala que ali Ezequias era homem temente a Deus. Senaqueribe começa a mandar mensagens, começa a espalhar, né, perante o povo que o Deus de Ezequias não podia fazer nada contra os seus exércitos, contra o seu poder. Amado, eu quero dizer algo para você aqui, nesse momento, no qual o Senhor queima no meu coração, para passar para você que está me escutando. O inimigo pode enviar ameaças para você. Ele pode se levantar com ameaças para você. Mas creia que o Senhor é aquele que guarda. A palavra fala que Ele é o guarda de Israel. E Ele é que guarda. Não pense que Ele já vai vir de uma vez. Não, Ele arquiteta planos. O inimigo, ele arquiteta planos. O inimigo, ele quer intimidar. É isso que ele quer fazer. Ele envia um servo dele a espalhar no meio do povo rumores, né? Que eles seriam abatidos, que o rei da Síria, Senaqueribe, né? Estava vindo com seus exércitos, que eram grandes, preparados, e que eles seriam escravizados, né? De uma certa forma, eles ali, né? Eles iriam questionar, no caso, o rei, o próprio rei Ezequias, duvidando de Deus, com medo das afrontas do inimigo. O que eu quero falar para você hoje aqui: põe a sua mente e os seus olhos voltados no Senhor. Não olhe para a sua direita, não olhe para a sua esquerda, mas olhe para o Senhor. Ele sempre vai tentar, o inimigo sempre vai tentar colocar distrações para você sair do propósito que Deus te chamou. Ele sempre vai tentar, de todas as maneiras, fazer com que você desista da sua chamada, desista daquilo que o Senhor tem na sua vida. Ele sempre vai enviar um Rabseque, que vai dizer, né, que é um servo ali de Senaqueribe, para poder semear no meio, para poder ali fazer com que o povo tenha medo e questione até mesmo a liderança. Ele sempre vai fazer isso. Satanás, ele trabalha de formas diferentes, irmão. Ele não vem atacando de uma vez, não. Ele consegue vir de uma forma para poder desestruturar primeiro a mente da pessoa. Então, guarda a sua mente, guarda a sua fé, em nome de Jesus. Haja com fé nos momentos em que ele vier trazer pensamentos de derrota, pensamentos de deixar o seu posto de batalha, pensamentos assim que é isso que ele quer. Primeiro ele quer intimidar. É assim que os exércitos de Senaqueribe ganharam força.
Eles não chegavam atacando, eles chegavam semeando antes, eles chegavam falando antes, eles chegavam primeiro tentando dispersar o povo, e o povo tendo medo, fugindo daquilo, fugindo, sabe, da luta, para esquecer que Deus era Deus e não ia deixar eles perecer diante da luta. Mas a palavra diz que quando Ezequias ele recebe uma carta de afronta de Senaqueribe, a palavra de Deus fala que Ezequias, ele vai ao templo, oh glória, e a Bíblia diz que aquela carta ele recebe, e quando ele chega ao templo ali, ele vai inclinar ali a sua cabeça e vai orar ao Senhor, e vai entregar as afrontas ao Senhor, amado. Ele entrega todas as afrontas que o inimigo tem falado, que o inimigo tem se levantado, que o inimigo tem zombado, sabe, tudo aquilo que o inimigo tem feito. Não, Ezequias, ele não foi tomando atitude nenhuma, não, Ezequias levou diante do Senhor a situação, oh glória, e a palavra de Deus fala que o Senhor enviou um anjo, um grande anjo, e foram derrotados 185.000 soldados, amados, de Senaqueribe. Ele não precisou de nada mais do que isso para derrotar. Então você não tem que ter medo do inimigo, você não tem que ter medo de nada que possa se levantar contra a sua vida. A única coisa que o Senhor fala para os seus soldados nessa manhã é: não saia do seu campo de batalha, não fique com medo das mensagens, não fique com medo das coisas que o inimigo tem tentado, sabe, colocar no meio do exército, sabe, porque vocês não fazem parte de qualquer exército, vocês fazem parte do exército do Deus vivo, aleluia. E sabe, eles não precisaram nem pelejar, porque essa peleja foi do Senhor, oh glória, sabe, e a palavra fala que quando Senaqueribe ele volta para sua terra, ele já volta envergonhado. Então, amado, olha o que o Senhor está falando: serão envergonhados, oh glória, eles serão envergonhados. Nós não precisamos fazer nada, o Senhor mesmo ele faz. Ele é contigo, você que está me ouvindo nessa tarde. Senaqueribe, a palavra fala que ele morre pela espada dos seus próprios filhos. Que exemplo que ele era dentro da casa dele. Que tipo de homem poderoso ele era dentro da casa dele. Um homem que matava inocentes, um homem que derrubava nações, simplesmente pelo fato de querer poder, riqueza e escravos para a sua nação. É isso que Satanás ele tem tentado fazer na sua vida, na minha vida. Tentado saquear você, tentado derrubar a sua casa, para depois te matar. Então eu digo para você nessa manhã, se você tem sofrido afrontas, se você tem, por algum motivo, passado por situações onde o inimigo tem mandado mensagens, onde o inimigo ele tem tentado semear de todas as formas, porque Satanás ele trabalha dessa forma, entrega tudo diante do Senhor, confia no Senhor, creia que o Senhor está no controle de todas as coisas e operando ele, nada vai impedir. Ei, você é espelho na sua casa, você não pode parar. Você é espelho na sua casa, amado. Você não pode parar. Pense na sua família. Pense, pegue todas as afrontas e faça como Ezequias, entre no templo, chore e entregue diante do Senhor, a resposta virá, mas não saia da posição no qual o Senhor te chamou. Essa palavra eu deixo para você nessa manhã, em nome de Jesus. Nós teremos culto hoje na nossa igreja, Rua José Tomás Lara, 426, Parque Rinaldi. E eu convido você a vir nessa noite, a ser abençoado. Não só receber uma resposta de Deus, mas um direcionamento e a bênção sobre a sua vida e a sua casa. Te espero hoje, às 19h30, na igreja Dunamis Church. Paz seja convosco.